Negritude é um termo, é um conceito que nos dá uma força e um apoio muito grande. Porque negritude, hoje, nessa concepção de trabalho dessa resistência negra, que no Brasil começa com os terreiros de candomblé, com as irmandades religiosas, com os quilombos, com capoeira, isso tudo vem estabelecendo esse alicerce dessa resistência negra brasileira, porque negritude, para nós aqui no Brasil, é consciência negra, é autoestima, é pertencimento a negro, é comunidade negra, são valores culturais africanos, são religiões africanas, é tudo isso, negritude é tudo isso. Negritude eu considero como, eu vejo também como como se fosse aquela crew, aquela união realmente dos negros, assim. Os jovens negros vindo, os velhos passando conhecimento, passando a história, para os novos não crescerem meio que não sabendo a sua real história, né? Entendeu? Então eu vejo como uma palavra forte e realmente uma união forte. A negritude se tornou, no Brasil, a partir da década de 70, um movimento de retomada de uma consciência, de identidade negra, de autoestima, baseado em alguns valores herdados das culturas africanas no Brasil, ou seja, uma tentativa de resgatar essa identidade com o continente africano. Arquitetaram um projeto, né, eurocêntrico, de certa forma, né, onde todo valor moral, religioso passa por essa perspectiva eurocêntrica, e a pretitude ela é o contraponto a isso, já que temos a nossa contribuição na construção do país e da sociedade. Então, pretitude é o nosso jeito preto de existir, né, que passa pela religião, pela culinária, pelo jeito de dançar, de se comportar, de falar, de tudo, né? A existência preta seria essa pretitude. A negritude, para mim, está muito relacionada a essa afirmativa da nossa descendência. E isso me traz essa sensação de orgulho étnico, né? de ser descendente de povos africanos que estão plantados na nacionalidade brasileira. A negritude, ela é tanto um gesto de dúvida fértil, perguntas melhores para se fazer, para o próprio espelho, para o próprio beco, para a própria vala, para a própria beleza. E também ela pode ser uma gaveta mofada. Essa gaveta mofada, ela tem cara de libertação, tem casca de libertação, mas por dentro ela tem uma semente de correias, porque ela pinta a si mesma pelo avesso que o branco definiu para o negro, qual que é a do negro. Por outro lado, a gente tem que perceber se a gente está agradando um fascínio e um desejo de exotismo do outro, ou se nós temos necessidade e gosto de encontrar nós mesmos quando a gente pensa na negritude. Desfocou, né, o problema para a segregação. E a gente não cultuou o que o negro tinha de mais maravilhoso para oferecer, o que a terra onde os negros nasceram, onde os negros foram criados, ali na Mãe África, a gente não valorizou. Então, tudo aquilo foi segregado, tudo aquilo foi destruído, tudo aquilo foi colocado como se fosse uma história do mundo. Então, a negritude é um assunto muito importante porque existiu a segregação e porque existiu a escravidão. Para mim seria uma ideologia ou mesmo a sua conexão com as características físicas e as características étnicas dos povos africanos. Alguns autores dizem que o termo negritude, o conceito de negritude,
constitui um dos fortes debates intelectuais, teóricos do século XX. Para mim, é de uma soberania encantada, veja com um olhar artístico, onde somos lindos, trabalhadores, maravilhosos e sensuais. Eu acho que esse termo negritude ele tem muito a ver da forma do negro se movimentar, né? Da forma do negro expressar ali. Eu não gosto tanto de usar o termo negro, eu prefiro utilizar o termo preto, mas se for pensar na ressignificação de algumas coisas, talvez seja a forma do preto reinventar a tua vida. O que me vem é a necessidade de luta. Eu acho que aqui no Brasil nós precisamos lutar a fim de abrir os olhos de todos, brancos, negros, todo mundo, e que parecem alheios a uma situação dificílima pela qual o negro tem passado, desde a escravidão até hoje. E aí já leva a outra pergunta. A negritude é algo que se afirma sublime no terror? Sem terror tem negritude? Aonde é que está? O drible, o Dibrinha, né? O Domingos da Guia, o grande bailarino, zagueiro do Flamengo, lá nos anos 50 também, perguntavam de onde vem tanta elegância. Um zagueiro naquela época sair jogando, distribuir a bola no tapete. Você sempre quis fazer isso? Ele, não. Isso veio da necessidade, eu não queria jogar bola. Eu via jogadores sendo linchados. Um jogador preto com a bola no pé, ele tinha que driblar para o branco não encostar nele. Porque senão o zagueiro branco e o juiz branco e a plateia branca iam descer o reio nele. Aí a gente que está acostumado a ver isso nos filmes do sul dos Estados Unidos, do apartheid sul-africano, precisa tirar o óculos e ver que essa remela é daqui. E esse drible não tem nada de natural, não é inato. Ele nasce de uma necessidade. Aí como é que você vai desenvolver isso na sua sociedade, vai fazer isso virar um valor, ou também vai se engaiolar e achar que sua cara é só driblar? Aí são outros 500, né? Faz muito sentido falar de negritude, porque aqui no Brasil a gente vive uma realidade que muitos negros não se enxergam negros, né? Muitos negros não sabem que são negros devido a essa miscigenação que aconteceu. E aí você tem várias nuances de racismo, né? O racismo em várias dimensões e intensidades que as pessoas ainda não percebem. E tem toda uma narrativa para desconstruir o orgulho negro. Então a gente precisa reafirmar nossa negritude mesmo através desses conceitos. A gente pertence, né, à sociedade e coisas que estão em volta, né, desse contexto preto, né, desde questões de estética, de existência, de estatísticas que passam pela parte econômica, salarial, pelo lugar que a gente reside e as condições desses lugares, o acesso que temos. Então, enquanto não existir essa equidade, né, será necessário sempre estar enfatizando, né, até que se torne algo natural você olhar para a sociedade e as pessoas entenderem as diferenças que existem, né, que contrapõem a ideia, né, de somos todos iguais. Assim, na verdade, a gente é muito diferente, muito diverso, e a gente saber conviver com essas diferenças é o mais importante, né? Então, enquanto a gente ainda não consegue, de uma forma harmônica, a gente precisa enfatizar isso. Negritude, para nós, é um conceito muito forte e, apesar das discussões, se é razão, se é sentimento, se está separando razão de sentimento, se está reduzindo a África só a cultura e religião, isso é uma discussão que vem de fora. E alguns intelectuais negros incorporam. Mas, para nós, genericamente, negritude é um conceito forte. Negritude, enquanto houver a necessidade de afirmar uma diferença, negritude vai ser fértil. A questão que muita gente já se ligou é o quanto essa diferença mantém a gente à margem, o eterno diferente, que não deixa de ser um mico de circo. Por mais que venha como transgressor, a gente percebe que tem uma modulação dessa transgressão, tenta se encaixar essa transgressão, porque o capitalismo é de tudo.
inclusive uma ideia de revolta. Ou pode ser algo que fala, queremos estar aí no miolo, mas também queremos ser beirada, que é a nossa cara, né? Muniz Sodré já falou isso. É um dilema, a gente é centro da parada e ao mesmo tempo está na beirada da parada. Então, para ficar louco é um dois mesmo, né? Dupla consciência, mas também isso aí pode dar força, dar uma capacidade de gingar e ocupar vários lugares ao mesmo tempo. Aí quando você acha que já está ocupando direito, você vê que você não tem perna para aquilo tudo. É um... Não sei se é eterno, mas é duradouro esse conflito aí. Até os anos 70, não se falava explicitamente sobre racismo no Brasil, né? Se falava em preconceito de cor, em discriminação racial, não se usava a palavra negro para se referir às pessoas. A partir da década de 70, isso começa a mudar. Especialmente no final dos anos 70, nós começamos a ter, influenciados pelo que estava acontecendo nos Estados Unidos, especialmente, com o grupo Panteras Negras, principalmente, a gente começa a ter outras organizações políticas do movimento social negro no Brasil, com um discurso mais explicitamente de combate ao racismo e de reivindicação política, de denúncia da violência que a população negra sofria, etc. Então, isso acaba ganhando uma outra dimensão, né, no sentido de combate ao racismo, e vários grupos passaram a se criar nesse sentido. Então, a ideia de negritude, ela não é só um elemento, um movimento de estética, ela é um movimento político que, de alguma maneira, reafirma a identidade e a consciência da população negra no Brasil. Em Nova York, a Manchete me mandou para trabalhar na sucursal, né, em Manhattan, e eu fiquei 6 meses lá. E um dia, o diretor da redação me chamou e disse, Walter, olha aqui, assim, veio lá, saiu daquelas máquinas um papel, onde eu li, como é que vocês tiveram a coragem de mandar um fotógrafo analfabeto, eram 3 coisas, um fotógrafo mal profissional, analfabeto e negro. Eu nunca tinha sentido, na minha santa inocência, uma divisão de bens nessas atitudes simbólicas no meu Brasil. E foi preciso que eu fosse para lá para me sentir vilipendiado, né? Porque mesmo sendo o negrinho da família e o primeiro neto da minha avó, que me criou até os 5 anos de idade, a vovó Teresa, tudo de boa era para mim. Mas me senti em Nova York, lá. Aí deixei meu cabelo crescer, né? Era 1968, era Black Power. E voltei para o Brasil e me chamavam de Timaya, viado, enfim. Né? Mas ali, quando eu voltei, eu passei a vivenciar politicamente o meu trabalho, que já mudou. E aí foi quando nasceu a minha lira visual em relação à negritude. Para mim, me entender profundamente como preto foi completamente a música, completamente o rap. É muito engraçado isso, porque talvez uma das primeiras referências que eu ouvi desse termo é aquela banda Negritude Júnior do Netinho, que tinha na década de 90, nem lembro, eu era muito, muito jovem e eu tinha ouvido falar dessa banda que estava fazendo muito sucesso, e o Netinho tinha todo um trabalho racial e cultural bacana, só que eu não tinha me conectado com tudo isso. Para mim, talvez não fazia parte da minha vida, eu não tinha me conectado com o fato de que isso deveria ser um pedaço de mim. Mas foi exatamente quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei na universidade, que eu percebi que era o caminho que eu tinha que trilhar para desenvolver a minha própria negritude, para que eu pudesse me conectar com a narrativa de todo o povo. É difícil precisar, né, direitinho como começou, mas dentro de casa sempre se falou nisso, né, sobre negritude, de que aqui no país sempre existe o racismo,
embora muita gente negue, isso daí em conversa na família, né? E também nas reuniões que havia por lá de pessoas que vinham de São Paulo e traziam a notícia para a gente. Porque o interior, apesar de a gente sofrer o racismo, a gente não tinha muita consciência da coisa, não. A gente tinha consciência de que algo não estava bem, algo estava errado. E até hoje continua. Passei a adolescência, anos 90, na periferia de São Paulo, frente samba, rap, a música como grande ressoar do pensamento preto, em bala. Aí, com 22 anos, eu fui fazer um cursinho. Já tinha passado por várias coisas que muitas outras pessoas já passaram, no serviço, na madrugada. Mas, como organização política, em 98 eu fiz um cursinho dentro da USP. Núcleo de Consciência Negra na USP. Não é da USP, porque a Universidade de São Paulo rejeita, refuta, tenta desmoronar o espaço independente, né? Aquele mocambo. E aí, fazendo o cursinho, eu e mais 119 pessoas, das quais 3, eu e mais 2 apenas passaram na universidade. Uma delas se suicidou no segundo ano, meu irmãozão, Cláudio. Ali a gente começou a aprender coisas, né? Tive grandes professoras. Dali em diante, um pouco mais de organização e coletividade política, o conceito negritude, se a gente pode chamar de conceito, mas esse oriente negritude, ele começa a pulsar e começa a exigir que você delineie e desenhe melhor seus passos, né? Para o seu próprio bem, para você ficar bem acolhido, ou também ele te coloca em guerras, em revides, e isso necessariamente, como eu falei no começo, vai confrontar o estado do tabuleiro onde você é uma peça. O tabuleiro é o da branquitude. Sem branquitude não há negritude. E aí você começa a lidar com várias rejeições dentro da universidade, nos movimentos de literatura, em qualquer lugar onde você percebia aquilo, pipocando, aflorando, mas aí você começa a perceber a arquitetura da parada, como a arquitetura que, para mim, é fascinante. A arquitetura da branquitude ela é fascinante, porque ela se renova, ela é plástica, ela tem alguns princípios discursivos, né? A reversão. Se você afirma que há racismo no Brasil, você é racista. A degeneração. Um preto sempre representa todo mundo. Por exemplo, se um deputado preto for pego fazendo uma desgrama, quer dizer que todos os pretos deputados farão. Se um goleiro preto falhar aos 45 do segundo tempo, é porque pretos não servem para ser goleiros. A tutela, o vício da tutela, da branquitude, em sempre mexer a batuta, gostar de marionetar, né? Isso não é inato também, isso é por educação, 5 séculos. Só que geralmente não se coloca isso na mesa. Se coloca a negritude como o povo que chegou, desabrochou a flor, abriu o guarda-chuva, dançou. Isso aí pinta por necessidades contextuais, né? Foi pela música que trouxe essa informação. Ó, vai ler Malcolm X, então lê outros livros, lê realmente o que negros fizeram para você estar aqui hoje, assim. Então eu tive que sair um pouco de casa, assim, né? E saí bem novo, com 11 anos eu já procurei saber sobre realmente a minha história, assim, dos meus antepassados, o que eles fizeram. Eu comecei por vontade própria mesmo, assim. Eu fiquei sem estudar durante uns 8 anos. Eu estudei até o curso básico, né, que na época chamava-se primário. E aí, com 13 ou 14 anos, parei e fui trabalhar, porque a gente tinha que trabalhar para ajudar a família. Era eu e um irmão. E, com um certo tempo, eu comecei a trabalhar na Unicamp, na Universidade de Campinas. Como eu não tinha qualificação, era trabalho serviçal, né, de baixa categoria mesmo, onde você enfrentava toda sorte de preconceitos e discriminações. Mas é uma coisa interessante porque em Campinas, né, na cidade de minha origem, eu vivi uma boa parte da minha vida, quando se criou a universidade, a Unicamp principalmente, ela
acabou atraindo muita gente. A maior parte dos estudantes vinham de outras regiões. Então começou a se formar na cidade moradias estudantis, né, as repúblicas de estudantes na época. E sempre final de semana, ou pelo menos a cada 15 dias, tinha uma festa, alguma coisa nessas repúblicas, e eu participava junto com outros amigos. Mas nós éramos 3 amigos negros únicos que frequentavam essas festas. E a partir dessa participação nessas festas, nós começamos a falar sobre a nossa situação, né? Que a gente sempre saía sozinho das festas, que a gente só ia para participar da música, etc. Então começamos a organizar grupos de discussão. Então a ideia de essa minha relação com a negritude começa a partir daí, né? Lá pelos anos 70, meados dos anos 70, onde eu comecei, a partir de um curso que eu fazia, curso que na época se chamava Madureza, era um curso supletivo, nós começamos a organizar grupos de discussão ali entre os estudantes negros. Então nós criamos um grupo de discussão sobre questão racial. A partir daí esse grupo se expandiu, etc. Então a minha relação vem por esses caminhos, né? Por um lado cultural, né? Do que estava acontecendo lá nos Estados Unidos com os movimentos, especialmente com a música afro-americana, né? Que acompanhava muito a projeção daqueles cantores naquele período, com o qual eu sempre me identificava, como Ray Charles, Jackson 5, Diana Ross, Marvin Gaye, James Brown, etc. Que era o que eu sempre, até hoje tenho as grandes, né? Tenho meus vinis sobre esses caras. E que marcaram de alguma maneira a minha adolescência, né? Marcaram de alguma maneira a minha trajetória política também de ingressar no movimento social negro a partir daí. Eu ficava bastante na rua, eu gostava de fliperama, por exemplo, então desde pequeno minha mãe já me citou sobre a realidade de tomar enquadro, de andar sempre com documento e de saber se portar, saber ter orgulho, né, primeiramente, né, da nossa essência, mas também entender que o fato de sermos da periferia e preto e entre outras questões causa um impacto, né, desde o lugar que a gente entra. Então eu sempre tive essa informação, então eu já tinha esse senso já sobre o racismo, já na escola, já na pré-escola, já nos comércios que eu ia, já em tudo que eu fazia. Eu já tinha essa noção por conta da orientação, né, dos meus pais. A minha família, ela sempre foi, a família por parte de pai, ela é uma família muito negra e aí você tem todas as características culturais que o negro traz, principalmente a música, né? Então minha família, ela sempre ouviu muito black music, minha família dançava muito, ela participou da fase black da década de 70, 80. Então meu pai foi aqueles caras que usou o cabelo black power, usava garfo e calças boca de sino, e eu ouvia muito Earth in the Fire, todo Luther Vandross, toda essa galera assim. Depois meu tio, tinha um tio que ele foi professor de música gospel, então existe uma negritude ali também na religiosidade evangélica e através da música black gospel. Então assim, eu sempre tive conexão com a negritude, mas sem conhecer essa configuração ou esse termo do que é ser negro, do que seria a negritude. Era muito prático ou era muito orgânico como isso acontecia, sem que eu percebesse, sem que eu pensasse sobre isso. As histórias que eram contadas dentro de casa, mesmo as histórias de escravização, foram sempre histórias contadas com um certo orgulho, né? Por exemplo, tem uma história de minha tia-avó que ela se rebela contra o senhor. Eu me lembro da minha tia contando isso com muita ênfase, né, com muito orgulho, embora não tivesse um discurso tão elaborado como aquele que eu fui adquirir ao longo dos anos. Mas, ao mesmo tempo, também era um sentimento de negritude. Não era, por exemplo, como hoje, que é muito mais, uma negritude muito mais propositiva. Naquele momento ainda era uma negritude que buscava o seu espaço de afirmação. Era uma negritude que apontava muito mais para a nossa situação
de negros ainda... a história de dominação ainda estava muito próxima, né, desse discurso, né, de negros que eram o tempo todo vigiados por brancos, isso que eu quero dizer. De negros que nós tínhamos de ter um certo comportamento, porque o branco estava sempre ali para nos acusar, para ditar regras. Hoje a gente tem uma negritude que se rebela muito mais, né? Uma negritude que não está preocupada em seguir padrões que os brancos possam ou queiram nos ensinar. Nós temos uma peculiaridade, né, que é um país de maioria de população negra, mas que tem um projeto de branqueamento, no sentido não só do ponto de vista estético ou genético, mas do ponto de vista cultural, do pensamento, etc. E essa ideia de país mestiço, de democracia racial, isso informa a população como um todo, né? E para as famílias negras é também presente essa ideia, né? Então a busca, a marca da escravidão ainda pesa muito, ainda atualmente a gente pode dizer que pesa bastante sobre as famílias negras. Ou seja, há sempre uma busca em fugir dessa condição, né? Então, a minha geração, nós convivemos muito nas nossas famílias com esse ideal do branqueamento. Ou seja, de você namorar uma pessoa de pele mais clara, de você procurar se casar com alguém mais claro, para os filhos não nascerem com cabelo ruim, né? Com cabelo, enfim, com várias características que foram classificadas como pejorativas na população negra. As famílias sempre tentaram fugir. Então é muito difícil dentro das famílias ter essas discussões. Embora eu tenha convivido com uma questão que é bastante interessante, muito mais por parte do meu pai do que do restante da família de minha mãe, que todos eram negros. Porque o meu pai tinha uma história interessante que ele dizia que ele era de Minas Gerais e ele dizia que ele fugiu de casa muito jovem porque ele era muito castigado por ser a pessoa mais escura da família, né? Então ele sempre nos orientava assim, com um discurso: a gente é preto, então você tem que se comportar de tal jeito, né? Você não deve, ele dizia sempre, não deve baixar a cabeça para ninguém, mas também não vão fazer coisa errada, coisa do tipo. Então essa ideia de ser pretos a gente sempre teve na família. A minha família é uma família de negros que tinha uma cultura negra de dança, a cultura mineira tem essa coisa da dança do terreiro, da dança da dança folclórica, e era muito forte. Então a gente sabia, escutava coisas, eu era criança, a gente escutava coisas da família, escutava assuntos da família que eram muito cultural, muito interessante. Minha família sempre foi muito amorosa, sempre foi muito carinhosa. E isso eu acho que para a gente aglutinou a família de uma forma que a gente começou a conviver com uma cultura negra e a gente começou a conviver com uma cultura familiar, vamos dizer assim, com essa questão do negro, de uma forma muito construtiva. Meu avô é interessante, ele era analfabeto, mas pertencia ao movimento. Mas naquele tempo quase todo mundo era analfabeto, branco, negro, todo mundo. Mas meu avô é interessante, ele sempre participou do movimento negro. Naquele tempo não se falava movimento negro, era mais uma situação de proteção mesmo. E é interessante, meu avô, ele sempre assinou o jornal da Frente Negra, chamava Voz da Raça. E eu nem sabia, quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, e meu avô já tinha até falecido, eu descobri uma coleção do jornal da Frente Negra que se chamava A Voz da Raça. Ali tinha todas as reivindicações. Em casa, na real, eu não aprendi muito, assim, sobre
Eu aprendi muito pouca coisa que eu fui aprendendo ao decorrer da minha vida andando com os negros. Parece que era uma barreira assim que não deixava eu saber mais. Eu tinha que saber até certo ponto, entendeu? Mas isso não ia durar muito tempo, porque meu pai era DJ, então eu via músicas. Então as músicas, um exemplo, Tim Maia, outras músicas me traziam essas informações também. Quando eu penso em negritude, eu penso naquela comunidade onde eu nasci, com aquele meu avô Moreira, e meus tios, avós do Quilombo dos Matões dos Moreira, do Quilombo do Novo Mundo, onde minha mãe nasce. Então, para mim, essa minha negritude, esse meu compromisso com resistência negra, ele vem de lá, eu associo de lá. É de lá que eu tiro a força para ser a mulher negra que eu sou hoje. De alguma forma, na minha família, por a gente vir de espaços culturais, espaços de entretenimento, onde a produção do preto estava muito presente, naturalmente isso gerava algum tipo de orgulho entre nós. Então, essa coisa de falar, sou 100% negão, sou 100% preto, nessa negritude, isso estava presente. Acredito que de uma forma, não digo superficial, mas não aprofundada. O entendimento do que foi produzido, do que foi feito para que o preto se encontrasse na situação que ele está, talvez não fosse tão escurecido entre a minha família, mas o orgulho por ser preto estava ali completamente presente o tempo todo. Eu acredito que a identidade negra, ela te protege e ela transforma seu ego num ego poderoso, né? A gente vive uma sociedade brasileira onde o racismo é muito intenso e é muito velado ao mesmo tempo. Então, quando eu não tinha a ideia de que eu era negro, quando eu não tinha referências para fortalecer a minha negritude, eu não tinha uma posição na sociedade, sabe? As pessoas, as ofensas doíam mais porque eu não sabia me proteger delas. Eu não entendia por que as pessoas eram ruins ou por que algumas questões eu não poderia estar naquele espaço e me sentir à vontade naquele espaço. Então, ter uma identidade negra, me conectar com a identidade negra me protege, me fortalece e me conecta com a sociedade, faz eu entender a minha posição dentro dessa sociedade. Depois que eu estou nessa posição, que eu me apropriei dela, aí, de repente, eu posso desenvolver uma individualidade, eu posso transformar ela, eu posso construir a minha subjetividade a partir da minha negritude e, independente do que lado eu vou, da escolha que eu faça, eu vou partir do ponto da minha negritude, da minha ancestralidade. E isso vai fazer com que eu continue forte, continue entendendo a minha posição na sociedade. Nós estamos estraçalhados, né, nessa conduta brasileira de tanto tempo. De uma certa forma, perdemos a nossa identidade, de uma certa forma. E isso é nevrálgico, né? Isso nos deixa tão assim enfraquecido na hora de estarmos com a gente, de sermos nós mesmos, né? Às vezes não que tenhamos medo, mas eu acho que a gente acorda e quando levanta da cama, mais um dia eu vou ter que aturar tudo isso. Aqueles olhares, a gente pensa, essa coisa passa pela cabeça. Eu tenho que mostrar atitude. E vai por aí, né? Essa questão tão sinistra, né, que nos envolveram, tão pecaminosa, né? Tão que coisa que eu me vejo assim. Não sei se somos assim, entendeu? Eu acredito que todo mundo tem que ser livre. O tempo todo tem que ser livre. Quando a gente vem com uma identidade negra, uma identidade preta ou qualquer coisa que venha como uma regra, uma cartilha, isso para mim deixa de servir um pouco, sabe? A mesma coisa quando você dizer que alguma quantidade de pretos ali de determinado lugar tem que fazer alguma coisa, tem que ser de tal religião, tem que ir a tal espaço. Eu cresci num lugar, quando eu falava que eu não era flamenguista, as pessoas me zoavam, falavam, como assim você não é flamenguista? Como assim você não sabe sambar? Como assim você não é da macumba? Sabe? A gente tem ali um kit do que uma definição de preto, da identidade do preto. E eu acho que isso empobrece muita gente, coloca a gente numa caixinha que não foi a gente que inventou.
o seu particular, no final das contas, vai fortalecer muito mais o coletivo do que a gente ficar todo mundo igual, todo mundo bem normativo, assim. Não vejo grande riqueza nisso, não. Acredito que as pessoas, elas criam consciência desde que tem um palmo de altura. Elas se percebem entre olhares, entre armadilhas, entre alegrias. Ela se percebe tratada com ternura ou com esquivas. Isso não quer dizer que desenvolver consciência negra é a mesma coisa que desenvolver uma subjetividade negra. Você pode desenvolver uma consciência dentro de um espaço opressivo sem que necessariamente você tenha desenvolvido uma sensibilidade negra. Por isso aquela armadilha de que agarrar um poste onde está escrito negritude pode te levar a desenvolver uma consciência, mas não necessariamente uma subjetividade. Encontrar os labirintos de você mesmo. Posso me abster de querer falar ou de querer posicionar determinada coisa, assim, mas me abster de ser preto ou de ter essa visão ou de me ver dessa forma e ver o mundo dessa forma, com recortes raciais, assim, eu particularmente não consigo, assim, isso para mim está sempre em pauta. Eu só desenvolvo minha subjetividade com força, com segurança, com capacidade de lutar por meus direitos, de capacidade de reconhecer os direitos, os valores meus enquanto pessoa negra, enquanto mulher negra. Isso só se afirma à medida que esteja junto com um processo de construção de uma identidade negra. Não se separa. Aqui eu sou uma mulher negra, aqui eu sou uma professora, aqui eu sou uma universitária, aqui eu sou uma antropóloga, não. Só vai, tudo isso é junto. A minha subjetividade é minha negritude. Um poeta andando pelas ruas da cidade, falando poesia. Muita gente pensava que ele fosse meio maluco, viu? Mas não era, não. Ele era uma pessoa muito consciente das coisas. Não escreveu nada. Falava, era mais pela oralidade e se propagou. E é interessante que o Valério Corrêa, até hoje, é lembrado pelo povo de Tietê. Muita gente, juiz de direito, delegado, promotor, já se foram, se perderam no tempo. E ele, analfabeto, devido à sua poesia, é vivo até hoje lá no imaginário do tietense. E eu via nele um sentido de luta, porque ele fazia poesia criticando o poder público, criticando o juiz, prefeito, delegado, todo mundo. Isso até trouxe dor de cabeça para ele, sabe? De vez em quando ele era preso. Mas o que eu fiz? Vadiagem, você não trabalha. Havia crime, vadiagem era crime, viu? Mas na realidade queria amordaçar a sua boca. Mas ele continuou até morrer, ele continuou falando o que ele tinha que falar, dizendo o que ele tinha que dizer. Isso aí é uma coisa, a resistência. Resistência é isso daí que nosso povo precisa. Não só negro, não, branco também. Resistência e luta. Eu queria começar por uma mulher, Zinga, entende? Dandara. E aqui no Brasil, e lá no mundo, Nelson Mandela. Nelson Mandela foi assim talvez nosso exemplo maior em termos de luta pela liberdade, pela libertação da negritude, digamos. Vai de Marcus Garvey, passando por Malcolm X, passando pelo Fela Kuti, passando pelo tiozinho que fica ali no centro da minha cidade. Ali eu sou de Volta Redonda,
varrendo ali o Jardim dos Inocentes, que todo dia, quando você passa por ele e fala bom dia, ele te dá um sorrisão que traz uma energia que só um homem preto pode trazer, só uma mulher preta pode trazer. Então tem referências que vão desde essas figuras icônicas mundiais até pessoas que estão no meu convívio mesmo. A minha avó, essas pessoas todas me inspiram, cada um do seu jeitinho ali. Além de todas essas referências culturais pop que são importantes para reconstruir o imaginário, para se conectar com o imaginário que negro é bonito, negro é legal e negro é forte, eu olho também para personalidades históricas, eu olho para Abdias Nascimento, eu olho para Hélio Santos, eu olho para escritores como Ana Maria Gonçalves, eu também vou olhar um pouco para personalidades americanas que se posicionam como negros fortes, mesmo na cultura pop, como Jay-Z, 50 Cent. Eu vou olhar para Lázaro Ramos aqui no Brasil, que também é um escritor negro que faz muito sucesso. Então eu tenho olhado para todos os negros que são expoentes aí em várias dimensões da sociedade. Eu acho que todos eles ajudam a construir a ideia de negritude. No passado, para mim, os meus heróis, eu tive que fazê-los. Tirando a literatura, eu tive que fazê-los. E todos os prazeres, né? Machado de Assis. Tem um escritor também, talvez até que eu goste mais que Machado, que brigavam, inclusive, entre eles, que eu esqueço o nome agora, que morreu, acho que no manicômio. Como é que é o nome desse homem? Lima Barreto. Esse é um dos maiores para mim. Ele era exatamente o negro que não deu certo para os brancos. O James Brown é uma grande referência. O Jackson 5, que até hoje eu sou apaixonado por eles, é uma grande referência. Malcolm X é uma referência. Martin Luther King, uma grande referência. Angela Davis. Então, pessoas cuja trajetória eu procurei compreender, acompanhar mais de perto. E outras pessoas que também recebem essa influência no Brasil, Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, Beatriz Nascimento, intelectuais negros e negras com quem eu convivi, né, que me inspiraram bastante a seguir nessa trilha. Na igreja católica e cantava no coral e participava dos grupos de jovens lá. Mas eu tinha um amigo da Umbanda, então já gostava muito da sonoridade, da ideia toda sobre a religiosidade de matriz africana. Aí capoeira também foi que é outra coisa que eu não jogava, mas frequentava uma roda. E samba, que era algo muito forte nos anos 90, então os grupos todos, Catinguelê, Sensação, Arte Popular. E o rap, que foi algo que me impactou muito, e os Racionais foram essa grande voz, né, para mim ali nos anos 90, que falava de forma literal e direta sobre esses assuntos, né, sobre a realidade da periferia, pretitude, orgulho, citava nomes de grandes figuras, né, pretas, né, na música Voz Ativa, por exemplo. Então ele fala de Zezé Mota, de Malcolm X. E eu acho que foram esses os formadores, né? Por Angela Davis. Angela Davis marcou muito a minha reflexão. Já naquele momento a gente ouvia falar muito de Miriam Makeba, que naquele momento ela se apresentava como a grande cantora sul-africana. Já tínhamos notícia do apartheid da África do Sul, da Rodésia, do apartheid nos Estados Unidos, mas não tínhamos ainda um discernimento profundo do que era o apartheid brasileiro. Angela Davis, Martin Luther King, que eu lembro que eu era moleque e ligava uma situação, a Ku Klux Klan, esse movimento americano, e eu escutava muito aquela coisa, o Pelé namorava branca,
sua casa, que você vai conversando, que as coisas vão acontecendo. Mas musicalmente você também vai entendendo quem é quem no Brasil, né? E você vai entendendo os movimentos. Martinho da Vila, eu acho que durante uma época era um cara que sempre politicamente foi um ativista interessante, mas eu acho que, para mim, a parte mais forte foi quando eu conheci Spike Lee. Pô, tem, logicamente, Malcolm X, Martin Luther King. Nacionais tem vários, assim, também. Eu gosto de vários. O João do Pulo era assim, que eu vi quando era moleque, entendeu? Poderia ter outros, mas esse tal rei, ele não... Quando se fala de negritude, para defender a raça, ele tipo, não defende. Então, não posso... Ele seria maior para nós, na real. Mas, infelizmente, não é. Então, tem vários, assim, vários... Tem Alcione, né? Tem as cantoras, né? Lissi Brandão, Racionais, Public Enemy. Realmente, eu conheci mais o preconceito, o que tinha sobre nós negros, né? Então, isso me ajudou demais a me guardar, a me armar na forma de estudar, de conhecer, entendeu? Muita gente me inspira. Marco Ribas, James Baldwin, Toni Morrison, Bob Marley, Geraldo Filme, Dona Raimunda, nossa, o Riva, meu filho Daruê. Essas pessoas me enchem de ar fértil. Pela obra delas, a gente ganha encantamento, esperança, a gente se fascina. No meio do bueiro você consegue ver arco-íris, né? Por causa da obra dessas pessoas. Que também porque transformam a amargura em doçura, mas porque cultivam várias coisas que eu quero aprender. A paciência, a solidariedade, cultivam a boniteza. O Brasil, de uma forma geral, por conta do processo de colonização mesmo, ainda há muita resistência em conhecer melhor o continente africano. E isso reflete na relação da população com a África, né? Então, para um segmento da população negra, é importante, sim, se identificar com o continente africano, mesmo que seja de uma forma mais geral, né? A ideia do afrodescendente, né? Que você não se identifica, não te remete a nenhum país, especialmente, mas te remete ao continente africano. É importante, por um lado, mas, por outro lado, é complicado, porque esse continente africano é extremamente diversificado. São 54 países. Né? Tem países como Moçambique, por exemplo, que na capital se falam 4 línguas diferentes. Quer dizer, então você tem Guiné-Bissau, um país que talvez menor que Teresina, falam 39 línguas. São 39 grupos étnicos diferentes, né? Então, é uma diversidade muito grande que a identificação com a África ainda é problemática, embora politicamente seja importante, né? Ter essa consciência negra, ou uma identidade negra, como uma forma de posição política, como uma forma de afirmação de determinados valores, especialmente de valores civilizatórios, de solidariedade, né, de reciprocidade entre as pessoas, de afetividade, que são questões que estão muito presentes na nossa cultura, né, mas que a gente, de alguma maneira, não percebe, não reconhece. Que todo negro ele se conecta com a África, principalmente nas suas características físicas, e a gente se conecta numa característica cultural, quase que como uma alma africana. A gente sempre tem ali a cultura africana em todas as dimensões sociais, seja na construção da família, seja na religião. A gente teve muito sincretismo religioso, então a África ela nunca deixa de estar em uma dimensão brasileira, né? O Brasil é muito África. Porém, a gente não tem essa consciência dessa conexão. A gente não tem a consciência de que a África é importante, faz parte de tudo que geralmente permeia uma família negra, ou mesmo uma família miscigenada com negra. E talvez essa falta de consciência não dê
não dê a proporção ou não dê a atenção que a gente deveria dar a esse tema. Nós, negros brasileiros, podemos afirmar com todo orgulho que nós somos descendentes de povos africanos. Embora, pela própria crueldade histórica, nós não podemos dizer exatamente de qual povo africano. Por exemplo, eu descendo a minha bisavó ou a mãe da minha bisavó, isso já estava perdido no tempo. Nós estamos na base dessa nação, né? Os povos africanos aqui escravizados construíram essa nação. Então, eu acho que esse é um dos aspectos da negritude e que a gente tem que ligar a nossa afro-brasilidade para não ficar um conceito solto, né? É uma afro-brasilidade que afirma a nossa brasilidade, mas também afirma e reivindica as nossas origens africanas. Eu acho que existe uma forma particular de ser preto aqui no continente americano, no terceiro mundo e toda a história de colonização e todo o processo. Mas quando a gente pensa em identidade afro, né, a própria palavra já remete à África e nos foram negados, né, as nossas origens, nossos nomes. Então a gente precisa criar uma identidade preta particular brasileira dentro desse contexto Brasil multiétnico. Mas para a gente chegar num lugar legal, a gente precisa entender nossas origens. Então é sempre interessante a gente estar olhando para o continente africano sempre e buscando referências de lá e buscando se reencontrar lá. Então acho que identidade preta e identidade afro correm juntas, né? A nossa identidade só tem sentido relacionada ao nosso continente mãe, à nossa pátria mãe, à nossa origem mãe, à nossa civilização mãe, nossa religião mãe. Então, nós somos de lá. A gente está inserido na nossa identidade, dos nossos ancestrais. Então, acho que não existe a identidade, duas identidades. Existe uma única que é a afro. Poderiam estar juntas, mas acho que é um oportunismo quando se diz afro. Eu sou pela identidade negra e basta. Eu não gosto de escaramuças. Aí agora se colocou essa de afro, que é uma coberturazinha no chantilly em cima do sorvete. Identidade negra, essa é a minha opinião. Eu sou pela identidade negra. Afro soa mais como estilo, né? Você tá com esse cabelo afro, você tá com essa roupa afro, então soa para qualquer pessoa, entendeu? Agora negro é diferente, assim, identidade negra. Acho que um soa mais para geral e um para um determinado grupo. Se você entende que o seu problema é um problema que ultrapassa as fronteiras nacionais, se você consegue ver pontos em comum, se você balançar a teia e ver que ela mexe no Caribe, nos Estados Unidos, no Peru, em Angola, a gente vai entender por que a África é importante para a gente se compreender como um movimento negro. Mas a gente entende que qualquer movimento de libertação diante do racismo, ele precisa, repito, compreender o que é a branquitude e o que é a fonte africana que coloca para o mundo, dentro do chicote e do óculos racista, coloca para o mundo uma noção de que é menos gente, é menos inteligente, que é menos civilizado. Isso está aí pipocando toda hora. Então, se eu pensar movimento negro sem pensar África, eu acho que eu estou andando com uma perna mais curta que a outra. Se eu pensar movimento negro apenas pensando a África, eu estou andando com uma moleta maior que minhas pernas. Hoje é um aprofundamento, né? No Rio de Janeiro a gente fala muito, né? Os nossos passos vêm de longe. Então eu acho que hoje é um aprofundamento e, sem sombra de dúvida, assim como uma geração que me antecedeu
começa a abrir caminhos, quer dizer, quando a gente pensa na própria Frente Negra Brasileira, quando a gente pensa no Teatro Experimental do Negro, com Abdias do Nascimento, quando a gente pensa, se a gente volta para o processo de escravização dos africanos no Brasil, nós vamos ter as associações religiosas, né, católicas, dos homens de cor. Então, eu acho que são caminhos que vão se aprofundando ao longo do tempo. A concepção de negritude para a minha geração era uma atitude política de combate explicitamente contra o racismo. Talvez para a geração anterior tinha também essa postura, mas acho que de uma maneira um pouco mais branda, talvez, até por algumas dificuldades. A geração que se tomou consciência política, né, a partir dos anos 70, inspirado pelo movimento de negritude dos franceses, toma outra dimensão, né, inspirados também pelas lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ganha uma dimensão mais especialmente de denúncia e combate ao racismo, né. Talvez a geração atual, que são frutos, né, dessas experiências, são filhos desses ativistas, ou são, enfim, uma geração mais jovem, tenha incorporado também esse discurso, mas de uma outra maneira, né? Não propriamente com organizações, porque eles não foram para as organizações do movimento negro. O segmento jovem tem outras posturas, tem uma postura estética que é importante, tem a postura da música, né? O hip hop foi um momento importante, é uma marca importante dessa geração de militância, né? Um discurso da periferia, uma voz da periferia é importante, uma estética, né? Então, as pessoas passaram a ostentar cabelos, né? Hoje a gente tem movimentos dos crespos, por exemplo, né? O Black Power como estética capilar volta, né, também para essa juventude. Então, tem, de alguma maneira, uma revitalização de algo que já ocorreu, né, que passa a ocorrer de outra forma hoje. Mas eu penso que tem uma questão importante, que é também essa afirmação da identidade negra. Isso está muito presente em amplos segmentos da juventude negra atual. Houve um tempo que a minha geração, o movimento negro na minha geração, dizia porque o pessoal da cultura, o pessoal da política. Eu acho que não é separado. Eu acho que política, cultura, pensamento, intelectualidade, isso tudo vem junto. E nós, negros, somos agentes capazes, protagonistas de tudo isso. Você tem intelectuais negros de toda sorte, em todas as áreas e em todos os lugares. A minha geração, a classe operária, eles são todos escravos. Eles precisam do salário. Eles nunca têm razão, né? Então, eles têm que calado sou e assim vencerei. Mas em outras áreas, como, por exemplo, a área da cultura, né? Notadamente do teatro, os atores negros, os cantores, né? Sim, é uma plataforma de defesa nossa, né? Talvez hoje, numa sociedade moderna, o negro saiba mais dos seus direitos, né? É possível que a gente tenha se alinhado e dentro de uma composição que avança, a gente tenha conseguido alguns degraus, pelo menos, de saber de que o nosso valor, de quem nós somos. Mas tudo continua na mesma. A luta houve sempre. Sempre. Eu acho que é a mesma coisa. Porque não mudou nada. Não mudou nada. A situação, depois da abolição da escravatura, continuou quase que a mesma até hoje. Porque também aqui no Brasil tem esse negócio da invisibilidade. Parece que o negro nem existe. Nas escolas,
Eu, por exemplo, sempre fui o único negro da sala. E assim outros também têm sido. No entanto, nós somos 54% da população. Deveria haver pelo menos a metade ser de negros participando. Nós não vemos isso. Muita gente não percebe, ou não percebe porque ou percebe, mas finge que não percebe, ou é cego mesmo. Eu acho que talvez a minha geração tenha sido o resultado da batalha das gerações anteriores, da gente ter um pouco mais de acesso. Ao mesmo tempo que a gente tem a facilidade do acesso, a gente tem uma quantidade muito grande de informação sendo colocada e a internet, principalmente, disponibiliza muita informação, mas a gente não tem, como é que eu vou dizer, não digo nenhum direcionamento, porque eu não acho que ninguém tem que ser direcionado a nada, mas talvez a gente tenha que ser facilitado a entender a conjuntura de uma forma mais tranquila. E a gente não entende, talvez, os caminhos para que a gente acesse dentro daquele mar de informação que é a internet, as coisas que vão nutrir da gente de uma saúde social maior. Então, a gente tem esse ponto da facilidade de alcançar as coisas, da facilidade de se entender como preto, mas a gente também tem um monte de distrações colocadas. Dessas distrações, a gente tem que entender que muitos dos espaços que estão dando para a gente não estão dando porque o mundo entende a gente como algo importante, entende a gente hoje como consumidor, entende a gente como mais um combustível para essa mecânica do capitalismo ali, para fazer gerar lucro para um povo que acaba não sendo nosso. Para nossa contradição, que fala tanto em ancestralidade, a geração anterior, muitas vezes, ela é abandonada, ela é esquecida, ela é desconsiderada, ela é subestimada. A gente fala dos bisavós, tataravós, fala menos do que deveria, mas muitas vezes quem costurou ali na rua de baixo, quando a rua era de terra, é pouco referenciada. É muito importante a gente falar do Congo, Angola, de 1600. É muito importante a gente falar dos movimentos que começaram a compor territórios negros nas cidades, quando as cidades começaram a ser cidades no Brasil. Mas muitas vezes os tios, os amigos dos pais, as amigas das tias, elas tinham dúvidas muito melhor elaboradas do que o meu tempo. Uma das coisas que eu acho que a minha geração, por exemplo, cultiva a mais é um sentimento de urgência. É lógico que a gente está no fio do bigode, direto e reto. Mas a gente está há 519 anos no fio do bigode. Não é decidindo que vamos dar rajada e estourar as vidraças que a gente vai resolver um problema que não começa hoje. E isso, por exemplo, não é da minha fonte. A fonte negra e a fonte indígena não cultivam a urgência. É lógico que tem hora que é o estilingue mesmo. Mas se a cada pelourinho a gente tivesse destruído nosso próprio peito por causa da urgência, não ia ter ficado ninguém. Então esse discurso, esse megafone da urgência, que é diferente de um discurso que chama o procedimento, não vai ficar morgando, acorda. Eu acho que ele é uma perda cada vez mais acentuada. Quando eu penso em Mano Brown, Itamar Assunção, Dona Ivone Lara, Conceição Evaristo, quando eu penso nessas pessoas que ofereceram frutos que me comoveram e me alimentaram, eu vi que ninguém colocou comida crua na mesa. E não deixaram de falar da beira do abismo. E é por causa daquela obra que eu vi, olha, dá até para voar nesse abismo aí. Eu acho que a nossa geração, às vezes, está colocando as camisas sem abotoar, entendeu? As gerações anteriores, elas usavam a negritude como resistência, né? A gente viveu aí períodos durante o governo militar que a afirmação da sua etnia era meio que suprimida. Você não podia participar dos bailes black, tinha várias coisas difíceis. Então, afirmar a sua negritude era resistir. Hoje não é tão resistir, assim, é óbvio que tem espaços que as pessoas estão confrontando e a negritude acaba sendo uma resistência, mas eu acredito hoje que é mais do que uma resistência, eu acredito que hoje a gente tem uma certa liberdade de se afirmar, muito mais do que nas décadas passadas, então a negritude não passa a ser apenas como uma resistência, mas passa a ser também como um movimento de revolução, um movimento de mostrar que a gente já se transformou em uma sociedade diferente e que a gente está querendo
olhar para um passo adiante do que foi nas décadas passadas. Penso que é uma ideia que sempre muda de acordo com as gerações e várias coisas influenciam, né? O rap mesmo, que tem essa via. Nos anos 90 tinha muito gritante a questão social, de falar da periferia e das mazelas e coisas do tipo violência, porque era algo muito presente, assim. Então, houve um momento que os menos favorecidos economicamente passaram a ter um pouco mais de acesso, tanto de informação como acesso como bens de consumo e entre outras coisas. Então, já a ideia de uma pretitude mais jovem já começou a partir sobre muito mais ambiciosa. Vem uma geração mais ambiciosa, querendo ocupar mais lugares, e agora a tendência é que tem uma nova. E eu não acho isso ruim não, porque são ideias a serem questionadas. O que estava de acordo daqui a alguns anos pode não estar de acordo. As pessoas podem questionar e falar, mas e essa ideia aqui, e essa questão? E essas pessoas, vocês vão incluir nessas discussões? Então, hoje a gente tem muito recorte LGBT dentro das questões de pretitude, coisas que já no passado se falavam menos, por exemplo. Então, as coisas mudam e isso é necessário. O Ileayê protagoniza uma revolução estética. Dete Lima, ela revoluciona essa forma de vestir, a forma de manter os cabelos naturais, a forma de maquiagem, de usar cores vivas, né? A forma de copiar, porque é uma cópia de modelos africanos, né? Isso tudo, essa estética, ela é uma grande força de negritude relacionada à África, ao nosso orgulho de sermos negros. À medida em que a gente vai se assumindo negra, vai se reconhecendo negra, você vai querendo parecer mais negra. Eu acho que o visual é uma questão de orgulho, sim. Eu acho que se expressar visualmente, seja na sua pele, no seu cabelo, na forma com que você usa suas roupas, né? Porque tem muita cultura afro-brasileira, afro-americana, na forma de se vestir no hip-hop, na forma de se vestir no funk, na forma de se vestir no samba. Eu acho que se apropriar disso é uma forma de fortalecer sua negritude, sim. Que de alguma maneira a gente mistifica um pouco, né, essa ideia de cultura africana, até por falta de informação. Mas tem um papel importante nas cores, nas roupas, nos estilos de roupa que está se usado, né, numa postura corporal. Todas essas questões são importantes, sim, para demarcação de identidade e diferenciação. Uma das formas de diluir, né, essa nossa raiz, nossa essência, é você desclassificar a estética. Em conjunto com esse processo de afirmação estética, eu vejo as pessoas criando outras afirmações também no mercado de trabalho, na arte, entre outros lugares. Então, eu acho importantíssimo, sim. Eu acho que não é a via principal, mas é uma via muito importante, muito necessária a gente se entender e se respeitar a partir dessa estética preta, né? É e não é, né? Na real. Que adianta ter estilo e não saber nada da história, do que... Entendeu? Conheço várias pessoas que acha legal ter estética, mas não sabe. Não sabe nem porque tá usando cabelo. Tá na moda, mas cabelo black tá na moda, trança tá na moda, mas me fala de onde saiu. Me fala a história um pouquinho assim. Então não sabe. Porque tá na moda, é porque tá na moda, entendeu? É legal, é que eu costumo muito prezar por um exemplo, se eu tô usando tal roupa, se eu tô usando tal estilo, porque tem que saber a história do que eu tô usando, entendeu?
enquanto a palavra negro tinha um caráter muito pejorativo, né? Seu negro vagabundo, ou negro sem vergonha, ou negro preguiçoso. Então, a palavra negro ela tinha esse sentido pejorativo. Quando os sujeitos negros começam a se afirmar como negro e reivindicar isso no nível da linguagem, a palavra negra ela vai perdendo esse caráter pejorativo. Por isso que nós nos autoproclamamos como negro. E hoje muitas pessoas que não precisam necessariamente ter o tom de pele como o meu, e a gente usa muito essa expressão negro com o tom de pele mais claro, essas pessoas também se autopronunciam como negras. Um termo que era muito usado e que hoje o negro da cor de pele mais clara, o negro que já tem essa consciência de negritude, ele não quer ser chamado de mulato. Mulato tem já esse tom, não só pejorativo, mas um tom que não colabora para a afirmação dessa identidade. Então, a palavra preto ela pode até ser usada assim, mas não é uma palavra que dê conta dessa afirmativa de identidade negra. Mas para alguns grupos, especialmente se a gente relaciona com os africanos, eles não gostam, né, da palavra negro, são pretos, né, precisam se afirmar. Mas, de alguma maneira, no Brasil, a gente pode pensar que essas palavras são sinônimos, embora a gente ainda vai encontrar pessoas que resistam a isso, que não querem nem ser preto nem ser negro, né? Mas a palavra negro acaba sendo mais forte em termos de afirmação política. Antigamente, aquele tempo que você perguntava como era lá nos Matões dos Moreiras, com meu avô, meus tios avós, aquele pessoal, todo mundo dizia, nós somos os pretos dos Matões, os pretos do Santo Antônio, até que o nome do lugar, de um dos quilombos hoje muito reconhecidos, é Santo Antônio dos Pretos. Então, nós usávamos muito essa expressão preto, aquela preta bonita, às vezes o povo dizia, aquela preta que trabalha aqui, aquela preta. Mas, à medida em que os estudos vão se comparando com o que vem da África, com o que vem dos teóricos que passam pela Europa, pelos Estados Unidos, etc., hoje ficou mais ou menos estabelecido que negro é a definição mais politicamente mais justa. Negro. O negro, ele é político. Ele é racial, né? O preto é uma cor como o amarelo, como o verde, como todas as outras cores. Preto. Agora, o negro é forte. O negro invade. O negro não é subserviente. Mas isso é uma questão irrelevante. Para mim, né? Para mim. Preto, para mim, é cor. E negro é raça. Eu não vou... Essa palavra raça eu não gosto muito, viu? Nunca gostei. Eu acho que... Eu sou negro, eu acho que eu sou negro. Eu me trato e me reconheço como negro. Mas tem pessoas... Outro dia um rapaz falou para mim assim... Seu Carlos, como é que eu devo chamar a pessoa? De negra ou de preta? Eu falei, chame pelo nome. Isso aí, está respondido. Preto é a cor, né, mano? Negro é nós, assim, eu falo. Eu não faço distinção das duas palavras. Talvez ali seja mais justo usar a palavra preto quando a pessoa é retinta e negro quando a pessoa faz parte da etnia. Não sei, isso é uma visão muito individual minha, mas eu não me importo se alguém me chamar de preto também, se alguém me chamar de negro. Eu chamo meus amigos com as duas palavras, varia muito assim do dia, da intimidade que eu tenho com a pessoa. Eu acho que são duas palavras de poder. Eu acho ok a pessoa usar o termo negro, mas da minha parte, por apego às palavras e à origem das palavras, eu acho que preto é algo que representa mais
essa ideia que eu tenho sobre afro e afrodescendência e tudo mais. Acho mais forte e não tem nenhum teor pejorativo, né, na essência da palavra. Então, eu acho que preto me representa mais esse termo, né? Preto. Preto gosto mais. A gente toda hora tem uma definição ali de onde vem a palavra negro, não sei o quê, mas no final das contas eu vou trazer uma coisa que não vai tanto nesse campo teórico, no campo ali de racionalizar muito isso. Só um preto vai entender dentro de casa o que é olhar o pai dele chegando e falando para a mãe dele: bom dia, minha preta. Boa noite, minha preta. Quando a gente se chama de preto, tem uma energia completamente diferente de chegar e falar: fala, meu negro. Fala, minha negra. Sabe? Traz outra coisa. E aí isso tem toda a teoria também, mas culturalmente também acho que a gente conseguiu transformar essa palavra numa coisa que traz afeto, traz um chamego, traz um dengo diferente. As novas mídias, elas deram poder e voz para quem não tinha poder e voz, né? Você vê o funk brasileiro, que é hoje um dos gêneros que mais faz dinheiro no Brasil, que está empoderando, transformando garotos em milionários. Ele é um gênero que surgiu de forma marginal, é marginal também através das mídias, né? Que você tem a mídia mainstream, onde as pessoas pagavam para estar em programas de televisão, para representar trilhas sonoras em novelas, e hoje isso não faz tanta diferença. Eu não acho que as gerações anteriores também não tenham encontrado suas formas de fazer a informação, principalmente as informações no que dizem respeito à cultura e entretenimento, fluírem de alguma forma. Mas para a gente facilita. Mas olha só, ao mesmo tempo que facilita fluir entre a gente, facilita a fluir entre outros povos também. E aí a gente encontra outros perigos, a gente encontra outras dificuldades, que quando a coisa flui demais, sem estar completamente na mão da gente, a gente vai facilitar muito para que outros povos peguem aquilo ali, pinte de branco e se capitalizem daquilo. Então flui a informação, mas vaza muita informação também. Inegável que muita coisa muito bacana encontrou campos menos duros ali. Não que eu acho que sejam espaços sem controle. Ao contrário, são espaços bastante vigiados. E aí a gente também pensa no que parece ser novo, no que parece ser viçoso, e você fala: isso aí está dentro do esquema. É só por isso que está pongando do jeito que está pongando. Mas sinto que tem uma juventude, né? Tem adolescentes, tem crianças, que ao mesmo tempo que estão sendo bombardeadas por essas linguagens, elas também estão acessando coisas que, quando uma antena só emitia os sinais, eram impensadas. Tudo. Ele acha conflito em qualquer lugar. É tudo, só. Quando digo isso aí. Eu acho que é uma cadeia que atinge todas as áreas, porque o racismo não é necessariamente alguém fazer uma ofensa racial para mim, assim. As pessoas podem estarem juntas no mesmo local, mas esse racismo pode aparecer no tratamento, pode aparecer tá todo mundo aqui, mas quem é branco tem uma renda melhor e quem é preto tem uma renda menor. Aí, consequentemente, por terem menores rendas, moram em lugares mais afastados, e por morarem em lugares mais afastados, tem dá uma abertura e uma vazão à existência de atividades ilícitas, e tendo atividades ilícitas tem polícia, e tendo polícia, sim, no entendimento deles, o perfil do suspeito é o preto. E aí é uma cadeia que vai atingindo a outra, assim, então não existe uma área específica assim que o racismo atinge. Nosso conflito maior está na economia. Eu acho que, no final das contas, tudo passa pela economia. Enquanto a gente não tiver uma possibilidade de gerar renda, e essa renda gerada circular por um período maior de tempo na mão dos próprios pretos,
eles entenderem isso, a gente entender isso, que a gente tem que fazer nosso dinheiro e gastar entre si, se fortalecer ali, manter esse dinheiro dentro dos nossos espaços. A gente, no final das contas, no máximo que a gente vai estar sendo é, quando um de nós se destaca, totem de uma estrutura geral que no final das contas não beneficia a gente. Então acho que o nosso maior conflito mesmo é econômico, né? Está nos espaços econômicos. A gente tem que arrumar um jeito de fazer o dinheiro vir para a mão da gente e ficar na mão da gente. No Brasil tem que se tornar uma coisa normal o negro ser dono de alguma coisa. Tem que ser normal, mas não é normal. Se o negro tem uma loja de carro, não, mas aí sempre tem um entretanto, mas porque ele é negro, né? Sempre tem um entretanto. Com as pessoas maldosas de mente, sempre vai ter um entretanto. Tipo, são pessoas. As pessoas têm que gostar de pessoas, não de cores. Entendeu? Então aqui a maioria é negro, o Brasil é negro, mas temos esse pequeno problema. Estamos reféns, mas vamos se libertar. Um dos principais palcos de confronto racial é a polícia, né? A gente tem uma polícia que ela é a que mais mata e a que mais morre no mundo. Então, quando você olha quem são essas pessoas que estão morrendo, mesmo na polícia, você ainda encontra os negros ali morrendo na polícia, mas os jovens negros estão morrendo muito em confrontos, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, uma ação que já foi denunciada pela ONU, inclusive, desse genocídio negro. Então, ele é o maior palco do confronto racial aqui no Brasil, que muita gente ainda quer ignorar, mas está acontecendo. Porém, a gente tem palcos que são geralmente os palcos onde acontece muita divisão econômica, né? Quanto mais próximo da riqueza, menos negros estão. Então lá não está havendo muito confronto racial, mas quando o negro chega lá, ele acaba confrontando tudo isso de uma maneira intensa. Acho que individualmente, cada negro vai, dependendo da sua trajetória, encontrar o seu palco de maior conflito, de maior confronto, né? Quando o negro ascende no seu trabalho e é um trabalho onde ele se sente uma minoria, ele vai ter um confronto muito intenso ali, mesmo sendo um negro que às vezes está numa classe média e não vai ter um confronto muito grande com a polícia. Então tem vários palcos que são individuais e são gerais, né? Eu poderia dizer que todas as instituições brasileiras são instituições racistas. A academia é uma instituição racista, a igreja é uma instituição racista. Inclusive, se a gente for retomar a história do cristianismo, a história do catolicismo, né? Como o catolicismo foi conivente com a escravização de africanos, os espaços de lazer da sociedade brasileira são espaços racistas. A geografia da cidade é uma geografia racista, né? Das grandes cidades, pelo menos. De um lado, você vai ter moradores ou bairros chamados nobres, a grande maioria ali você vai encontrar pessoas brancas, e quando uma pessoa, brancas e ricas, e quando um sujeito negro e rico vai morar nesses grandes bairros, ele também passa por processos de estranhamento. Agora, o que eu tenho afirmado é que essa violência da nação brasileira, ela não nasce agora. Nós temos uma violência que ela vai se aprimorando ao longo dos tempos. Uma nação que se constrói tendo na base a escravização de pessoas, no caso aí, os africanos e seus descendentes, e a dizimação dos povos naturais da terra, e aí eu estou falando das comunidades indígenas, ela é uma nação que tem a violência na sua raiz. Então, o que a gente descobriu com o tempo, que o brasileiro não é aquela pessoa legal, incrível, todo mundo sorri, vamos para o Brasil, que é incrível, que lá não tem terremoto, não tem guerra, todo mundo se ama, todo é carnaval o ano inteiro. Não, as pessoas se odeiam, entende? E eu acho que isso começou a ficar mais latente. E se as pessoas se odeiam, o negro, como sempre foi inferiorizado dentro da nossa
fácil, é óbvio, cria o ódio sobre aquela pessoa. Né? Se mata um negro, se prende um negro sem saber o que ele fez, muitas vezes. Né? Então, eu acho que esse enfrentamento que a gente tem social, ele é por causa do ódio. A pessoa pode sorrir para você, mas ela, na verdade, te odeia. Quando eu entro em algum restaurante, alguma coisa assim, eu fico pensando como é que o garçom vai me atender, como é que a pessoa vai olhar para mim, tudo isso eu já fico preparado para dar na hora. É na hora que eu me exalto. Esse Cândido, esse bonzinho, esse poço de que eu sou educado, na hora é um pau de resposta, eu não consigo me... Tem que ser, tem que ter atitude. Olha, a comunidade onde a gente vive, o colégio que a gente frequenta, a universidade onde a gente vai, as políticas públicas pelas quais a gente luta, a própria vizinhança, em muitos casos, os lugares de prestígio que excepcionalmente algumas pessoas negras frequentam. Tudo isso faz parte da nossa luta maior, que é o combate ao racismo, que é o combate à desigualdade, que é o combate ao menosprezo, ao desrespeito aos valores das civilizações negras incorporados nas pessoas negras. A sociedade brasileira, aquilo que eu dizia há pouco, a sociedade brasileira não conseguiu compreender nem gostar da convivência com negros. Não conseguiu. Se a gente chega jogando futebol, dançando, cantando, alegre, feliz, tudo bem, mas na hora que você senta junto, em igualdade de condições, é aí que as dificuldades da negritude entram em cena. É muito difícil você dizer onde é que o negro tem mais problema no Brasil. Em todos os lugares, porque nós não estamos nos lugares, né? Nós não estamos representados nos setores de decisão do Brasil. E quanto mais, talvez no momento atual, o racismo tenha se explicitado mais no Brasil, porque nós alcançamos outros estágios, outros espaços que até então não nos eram reconhecidos. Especificamente falando desse país, a hipocrisia reinou. O que está pegando agora, a gente diz que ditadura é quando a classe média se liga com o que acontece com a quebrada todo dia. Quando a classe média sente o cotidiano de um preto, de uma travesti, de uma prostituta, de uma mulher indígena que vem no centro da cidade vender seus badulaques, quando ela se sente assim, é isso que acontece. Olhe, essa dialética Casagrande e Senzala é um surto em si mesmo. É um surto em si mesmo. Porque, na realidade, isso passa por aquelas questões que se fala que o racismo no Brasil é um racismo cordial, que a escravidão no Brasil foi mais suave do que em outros lugares. Gente, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Não é? Nós estamos com 4, já são 5, né, séculos de chegada daqui, e essa situação não se resolveu. Ainda se admite hoje repetir certas expressões de maldade, de dominação, de desrespeito, de inferiorização do negro, do empregado subalterno. Historicamente, nós sempre fomos humilhados, tirados assim. Só que os negros foram se armando na questão de conhecimento. Então isso foi incomodando, isso incomoda ainda. Isso incomoda a rapaziada, entendeu? O negro advogado, o negro músico, o negro
informado culturalmente falando. Isso aí incomoda, assim. Aí nós começa a rebelião, no bom sentido, né? E aí começa a desagradar. Logicamente, isso aí é óbvio, isso aí é... Até hoje rola, isso aí é fácil. Infelizmente. Ela não surta com o movimento do povo. Ao contrário, ela orquestra. É lógico que há momentos em que toma rasteira. Essa regência aí foi negociada. A Casa Grande não surta. Enquanto a senzala fala, a Casa Grande gela quando o quilombo cola. Por conta dos últimos anos, a, entre aspas, senzala se expôs demais, se falou demais, reivindicou demais, questionou demais, se orgulhou demais, né? Apresentou grandão seus cabelos, sua cultura, sua fala, sua ideia, sua crítica, tudo. Penso eu que muito do que está acontecendo agora é um surto da Casa Grande por conta dessas manifestações todas, dessa, entre aspas, senzala, assim, né? Então acho que faz sentido, assim. Eu não gosto dessa frase. Eu acho que seria mais adequado você dizer que quando o quilombo fala. Porque a senzala ainda é espaço de aprisionamento, né? É um espaço consentido, onde se podia fazer a coisa com permissão dos senhores ou dos padres. O quilombo é o espaço da liberdade, né? O quilombo é o rompimento, é a ruptura com os grilhões. É o local da diversidade, da produção livre, do acolhimento dos refugiados. Eu acho que tem mais a ver se dizer que quando o quilombo reage, a Casa Grande surta. Desde 2003, quando o Brasil começou a investir em políticas positivas para a comunidade negra, eu acredito que o movimento conservador, que não gostou muito disso, ficou maluco, se articulou aí para depois tomar o poder e tentar reverter tudo isso. Mas, além da política, isso acontece na música, isso acontece nas escolas, isso acontece em todos os outros ambientes, na internet principalmente. Quando um negro começa a crescer, começa a ganhar voz, cresce com ele também o número de haters e de pessoas querendo abafar essa voz, né? O Emicida tem uma frase que é: tudo que o black faz causa um estresse. Eu não gosto. Eu não quero estar falando nada da senzala, eu quero botar fogo nela. Eu quero sair da senzala. Agora, eu acho que quando o quilombo fala, a Casa Grande surta, faz mais sentido para mim. Senzala não é lugar pra gente, não. Eu sofri muito preconceito quando era moleque. Então, eu ficava meio atordoado. Tudo pra mim era... A pessoa estava desconfiada de mim. Porque aquela coisa de falar que todo preto é ladrão, né? Entendeu? Então eu cresci meio traumatizado. Mas a música foi a minha psicóloga, né? Nesse caso. Mas eu acho que ainda tem vários setores, sim, que... Infelizmente, né? Diminuiu, mas não diminuiu, né? O modo de falar, né? Mas tá aí. Estamos aí Estamos em território inimigo a todo tempo. A grande maioria das pessoas no Brasil trata a pessoa negra com racismo, com desigualdade, com desrespeito e com maldade. Ser preto é existir, querer existir, é resistir, criticar, falar, manifestar, e não dá para resumir numa síntese curta, né? Ser negro no Brasil nos leva a passar por uma série de constrangimentos. Nos leva a ter que afirmar o tempo todo a sua competência, a sua capacidade. Nos leva também a um sofrimento, porque o racismo adoece, né? E você vê a marginalização, o descaso, a exclusão social, que é muito grande, né? E os talentos perdidos, eu acho, né? O racismo dificulta perceber a nossa competência, a nossa capacidade, dificulta nos explorarmos mais também, no sentido do que podemos fazer. Ser uma pessoa negra no Brasil é ser comprometido com essa história e com a transformação dessa história, com a dignidade desse povo.
com a valorização e compreensão do que significa ser descendentes da África enquanto continente, berço da humanidade. Você vai ter 24 horas uma necessidade de estar alerta, porque qualquer momento você pode se deparar com o Estado e fica muito difícil você ter qualquer momento aqui onde o Estado não está presente, e em qualquer momento que o Estado esteja presente, você está na presença do inimigo. Ser negro no Brasil é ser luta. Existem vários aspectos do que é ser negro no Brasil. Então você é um negro que vive uma realidade miscigenada, ou que você tem os traços negroides, as características de negro, que você é lido socialmente como negro, mas que vem de uma família miscigenada, ou você pode ser um negro que vem de uma família afrocentrada, uma família predominantemente retinta, preta, e que você se enxerga como negro. Você pode ser um negro LGBT, você pode ser uma negra feminista. Eu acho que ser negro é ter o pé na África, ter a alma na África e ter a consciência em todo esse povo maravilhoso que viveu, que foi um dos primeiros povos na Terra. Um país que oficialmente odeia os pretos, necessariamente vai te colocar numa rinha. Um país que finge que a folia é o único espaço que podemos tomar, ele vai te colocar para aprender a lidar com a brincadeira. Ser negro no Brasil é ser um dilema. Você não encontra a sua humanidade se você não passar por esse estágio da negritude. E essa passagem pode vir da forma mais linda e harmoniosa. E pode vir vencendo espinhos. E pode nem vir. Muitos dos nossos morrem sem nem sequer ter ousado amar. A sociedade brasileira seria muito mais rica, seria mais justa, mais solidária, mais cidadã, mais democrática, se ela assumisse que ela é negra. Se ela assumisse os valores de nossa negritude, ela podia ser mais justa, mas os negros são melhores do que todo mundo. Não, mas se nós juntarmos o que vem de bom dos valores das tradicionais civilizações africanas, nós construiríamos aqui uma sociedade melhor, que respeita a mulher, que respeita velho, que respeita a criança, que aprende com os mais velhos, que acredita nos valores dos ancestrais, que tem um fundamento religioso baseado em concepção do que vem antes de nós. Entende? Nossa sociedade ela seria mais rica, seria mais bonita. Resistência e luta por dias melhores, né? Porque o homem nasceu para ser feliz. Mas todo mundo tem que ser feliz, porque se uma parte é, outra não, ninguém é, na minha maneira de ver.